Quando o mundo falava em reinos poderosos, poucos imaginavam que no coração da África Ocidental existia uma civilização tão sofisticada, tão organizada, tão artisticamente avançada, que séculos depois ainda surpreende historiadores. Este é o Reino do Benin, uma história de origem mítica, de organização política complexa, de arte que desafiou preconceitos, e de um fim marcado por violência colonial. A origem do Benin mistura história e tradição oral. Segundo as narrativas do povo Edo, antes do reino existir como potência organizada, havia chefes locais governando de forma descentralizada. Mas conflitos internos geravam instabilidade. Foi então que os líderes locais pediram auxílio a um príncipe de Ifé, uma antiga cidade iorubá. Esse príncipe chamava-se Oramiya. Ele chegou, estabeleceu autoridade e lançou as bases da monarquia. Mas foi seu filho, Eweka I, quem consolidou o trono e iniciou a linhagem dos Obas, os reis do Benin. A partir daí, o reino começou a se estruturar. E não era uma monarquia simples. O Oba não era apenas rei. Era figura sagrada. Era símbolo espiritual. Era centro político. O sistema administrativo era altamente organizado. Havia chefes militares, chefes de comércio, chefes religiosos, conselhos internos. Benin não era uma aldeia expandida, era um estado estruturado. Entre os séculos XIII e XV, o reino expandiu território, fortaleceu muralhas e consolidou o comércio. E então surgiu um dos maiores líderes da sua história, Oba Ewuare, no século XV. Sob seu comando, Benin transformou-se profundamente. Ele reorganizou o governo, reestruturou a capital, fortaleceu o exército, expandiu fronteiras. Mas o que realmente diferenciava Benin era sua infraestrutura. A cidade de Benin possuía um sistema de muralhas e fossos que, segundo alguns estudiosos, eram maiores em extensão do que a Grande Muralha da China em certos trechos. As muralhas protegiam a cidade e simbolizavam poder. Dentro da capital, ruas organizadas levavam ao Palácio Real. O palácio era monumental, e dentro dele surgia algo que o mundo só reconheceria séculos depois como extraordinário. As famosas esculturas e placas de bronze do Benin, obras detalhadas, sofisticadas, tecnicamente avançadas, representavam reis, guerreiros, cenas da corte e símbolos espirituais. Essas peças não eram simples arte decorativa. Eram arquivos visuais da história do reino. Prova de domínio técnico em metalurgia. Prova de organização cultural refinada. No século XV, os portugueses chegaram à costa da África Ocidental. Benin estabeleceu contato comercial com eles. Trocava pimenta, marfim e, mais tarde, participou do comércio atlântico. Mas, diferentemente de muitas regiões, o Benin manteve controle relativamente forte sobre suas relações externas. O reino sabia negociar, sabia impor limites, sabia proteger soberania. Durante séculos, manteve estabilidade política impressionante. A sucessão real era organizada. O sistema administrativo funcionava. A cultura florescia. Mas no final do século XIX, a pressão europeia aumentava. A corrida imperialista pela África avançava rapidamente. O Reino Unido buscava expandir controle econômico e político sobre a região. Em 1897, ocorreu o evento que mudaria para sempre o destino do Benin. Uma expedição britânica foi enviada à capital. O conflito escalou. E o que veio depois foi devastador. As forças britânicas lançaram uma invasão militar. A cidade foi saqueada. O palácio foi queimado. Milhares de obras de arte, os bronzes do Benin, foram levadas para a Europa. Hoje, muitas dessas peças estão em museus ocidentais. O Oba foi exilado. O reino foi incorporado ao Império Colonial Britânico. Politicamente, o Reino do Benin deixou de existir como potência soberana. Mas culturalmente, ele nunca desapareceu. A linhagem dos Obas continua até hoje como autoridade tradicional. A identidade Edo permanece viva, e o debate sobre restituição das obras saqueadas tornou-se símbolo de justiça histórica. O Reino do Benin provou algo fundamental. A África não era um continente sem civilização. Era um continente com estados organizados, com arte sofisticada, com engenharia avançada, com sistema político estruturado. A narrativa colonial tentou minimizar essa grandeza, mas as evidências resistem. As muralhas existiram. O palácio existiu.
A administração existiu. A arte sobreviveu. E cada peça de bronze conta uma história que não pôde ser apagada. A história do Benin não é apenas sobre ascensão e queda. É sobre resistência cultural. É sobre identidade. É sobre como o poder pode ser destruído militarmente. Mas memória não pode ser destruída facilmente. Hoje, quando falamos de desenvolvimento africano, é impossível ignorar que já existiram modelos de governança sofisticados no continente. Benin foi prova disso. E talvez a maior lição seja esta: civilizações não desaparecem completamente. Elas se transformam. Elas resistem. Elas renascem em forma de cultura, tradição e consciência histórica. O reino do Benin foi saqueado, mas nunca foi esquecido. E sua história continua ecoando como prova de uma verdade incontestável. A África sempre foi capaz de construir grandeza.